trazer sob sua responsabilidade a recuperação de museus. Pelo que havia anteriormente, muitos deles estavam sob comando de universidades, como aconteceu no Museu Nacional, que o descuido levou, e a falta de prudência, a falta de gestão, levou àquela tragédia de nós perdermos relíquias imensuráveis da história brasileira. Nós queremos exatamente ir na contramão disso. O Futurice, que foi lançado ontem, que é o fortalecimento das universidades federais e dos institutos federais de todo o Brasil. Isso significará ampliação de recursos, uma melhor gestão dos recursos humanos e materiais disponíveis no orçamento. Vai permitir que, assim como os principais países do mundo, o Brasil possa ter fundos de natureza privada, que vai permitir a que um aluno que deva a sua prosperidade, a formação da universidade, queira ajudar a universidade onde ele foi formado, ele vai poder contribuir de maneira clara, e nós vamos poder, inclusive, estreitar, achamos o caminho, achou o ministro Abraão, o caminho de conexão entre a academia e o mundo industrial, dos negócios, ou seja, a economia e a academia vão, a partir deste projeto, poder selar uma parceria que vai dar grandes frutos ao Brasil e vai criar uma nova riqueza brasileira. E eu vou lembrar aqui o que eu assisti no Ministério da Ciência, Educação, Tecnologia do Japão. Eles mudaram o currículo do ensino médio, do ensino básico e ensino médio japonês, guardadas lá as suas peculiaridades, para que os japoneses pudessem ser mais criativos. Eles têm uma tradição educacional que os faz técnicos muito específicos, de alta qualidade. Essa é a razão do sucesso tecnológico do Japão. Eles acham, por exemplo, que na robótica, no que eles podiam ir, eles já foram, estão no topo do mundo. Eles precisam de inteligência artificial, professor Fernando. E aí eles precisam de criatividade. Então, no país chamado Brasil, onde o que mais tem é criatividade, nós podemos fazer esse casamento entre a academia e a economia do ponto de vista de que da agricultura à medicina, da geração da indústria de transformação, ou qualquer que ela seja, da metalmecânica, TI, nós fazermos esse casamento, isso será fundamental para o futuro do nosso país. O compromisso reafirmado pela educação básica, e é por isso que o Futurice vai libertar as universidades do orçamento público, para permitir que o orçamento público seja direcionado a quem realmente transforma a vida de uma família, que é a educação básica de altíssima qualidade. Um dia vamos ter médias de 6, 6,5%, quem sabe 7%, 7 pontos percentuais em 10 para as provas do PISA das nossas crianças, e não conviver hoje com números que oscilam de 3,5 a 4,3. E, aliás, esse é o número médio de ingresso do Enem nas universidades brasileiras. Isso é uma tragédia, porque quem não é capaz de absorver e reter 50% do conhecimento dado, é um cidadão ou uma cidadã que vai ter muitas dificuldades no mundo este novo, que a cada ano a gente vê que muda com uma rapidez quase preocupante para todos nós, mas com uma coisa muito importante. Se a gente lembrar que a maior parte dos grandes ofícios que vão receber a maior parte das populações mundiais não estão nem criados ainda pela evolução tecnológica, a gente nem sabe como eles vão ser, mas nós precisamos capacitar a maior riqueza de um país. A melhor coisa que um governo pode fazer não é fazer ponte, nem viaduto, nem construir escola, nem hospital. A melhor coisa que um país pode fazer é construir pessoas. E quem tem alguma dúvida do quanto isso é importante, dá uma olhada na história da Coreia, dá uma olhada na história de Singapura, dá uma olhada na história de Taiwan, como fez o presidente Bolsonaro, com humildade, foi lá para aprender, e muito do que nós aprendemos lá estamos colocando em prática hoje. Na busca do equilíbrio fiscal, há uma devolução de recursos pelos bancos públicos para o Tesouro Nacional, que foi indevidamente enviado para lá em outros governos, a inclusão dos motoristas
de aplicativos no RGPS. Uma coisa muito importante que começa a libertar o setor de gás foi a venda da TAG. No eixo infraestrutura, o Norte conectado, são 1.753 pontos via satélite, o Nordeste que segue os mesmos passos, o programa estratégico do setor de aviação civil, a conclusão da primeira fase da segunda etapa da adutora do Pajeú, o programa Retrem. O Brasil, até esse programa, quando os trens ficavam velhos, ou os vagões, eles normalmente eram jogados fora. Agora tem um programa brasileiro para recuperação tanto da locomotiva quanto dos vagões, com tecnologia brasileira e com recursos para empresas brasileiras, o que vem para ajudar o Brasil a fazer esse tipo de trabalho. O programa estratégico que vocês têm acompanhado para portos e o setor aquaviário, o programa para os transportes terrestres, que tem mostrado aí um volume de concessões, e nós vamos conceder ainda mais nesse semestre e muito no ano que vem. A contratação de energia elétrica, transformando o Brasil está a caminho para ser o país que tem o maior volume de energia renovável do planeta Terra. Por isso que a gente diz sempre que europeus e outros quisquetais têm que vir aprender com a gente, né, e não vir dar lição para a gente. Debêntures incentivadas para projetos na área de petróleo, gás e biocombustíveis, que vai permitir uma grande alavancagem de investimento nesses setores para este ano ainda e principalmente para o ano que vem. O contrato de cessão onerosa, que vai ser feito no final do ano, já falamos, esperamos mais de 100 bilhões que serão arrecadados, recursos que vão para a Petrobras, recursos que vão na ordem, são 34 bilhões, se não me falha a memória, são 21 bilhões que vão para estados e municípios, melhorar a vida das unidades federativas, e o resto virá para o governo federal, para que a gente possa reduzir a dívida interna brasileira. Isso é uma coisa muito marcante aí na nossa história. O Plano Nacional da Internet das Coisas, o que é? É que tudo isso que tem de inteligência artificial vai também para as máquinas, quer nas indústrias, postos de gasolina, padaria, e para dentro da casa da gente. Nós vamos poder quando tiver 5G aqui no Brasil, e espero que logo, logo a gente tenha, nós vamos fazer coisas que a gente não consegue nem imaginar hoje, com a nossa refrigerador, com a televisão, com o som de casa, com o ar-condicionado. Ou seja, poucos países do mundo estão se preparando com legislação adequada, como o Brasil, para a internet das coisas. O Brasil está, até porque é um dos países mais conectados do mundo, ele está se preparando muito fortemente para dar esse salto de qualidade. Os programas habitacionais, que continuam com a ação do Minha Casa Minha Vida e com a ação forte da Caixa Federal, estão continuando a serem implementados com muita força. No eixo saúde, estamos caminhando para o final, a prevenção ao uso de drogas, o Saúde na Hora, que foi a ampliação das unidades de saúde, em média, das 18 horas até as 22 horas de atendimento, para permitir que o pai ou a mãe que trabalhe possa levar seus filhos ou seus familiares de mais idade. No eixo segurança pública, os Centros Integrados de Inteligência, tem um em Curitiba e outro foi inaugurado em Brasília. É um programa novo, baseado muito na experiência internacional que o ministro Moro está implementando. Há um conjunto de atos normativos, que é o decreto que consolida todos os decretos que tratam sobre pessoas idosas, o outro decreto da sessão ao CDE, eu já falei, a revogação de 324 decretos, a revogação de 583 leis e decretos-leis que eram absolutamente inócuos, mas que continuavam aí atravancando a vida de quem trabalha e quem produz no Brasil, na linha de tirar o governo do cangote das pessoas, o decreto que altera o Conselho de Cinema, o reforço nos critérios de ocupação de cargos em comissão. Lembrar que o governo, ainda nos primeiros 100 dias, foi o primeiro governo que tem um decreto que passa pela condição técnica para cargo público, qualquer que seja ele, afere a condição técnica, a condição ética, a condição moral e aplica a lei de ficha limpa.
Medida provisória que permite que a Defensoria Pública continue a sua atuação, ainda com o pessoal de apoio requisitado, porque havia o risco de haver um esvaziamento da Defensoria, o que nós não queríamos, e ganhamos o prazo para poder equilibrar o país fiscalmente, poder abrir concurso. A lei específica do queijo, como já foi comentado, e, por fim, as especificidades, né, inerentes ao espectro autista nos censos demográficos. Então, com isso, estão aí as 56 que nós consideramos as mais impactantes, junto com as 56 que vocês têm a relação, e toda a equipe fica à disposição para tirar alguma dúvida que vocês têm. Abriremos, então, para 10 perguntas. Cada jornalista inscrito poderá fazer apenas uma pergunta, conforme foi combinado. Rudá, SBT. Eu só vou, antes da pergunta, pedir licença. Eu gostaria que a doutora Marta Seiler e que a equipe providenciasse uma cadeira. Ela viesse aqui até a frente. A doutora Marta é a nova coordenadora do PPI. E como eu disse na fala, o caminho para que nós possamos, além do equilíbrio fiscal, para fazer com que o governo pare de pesar no ombro de cada brasileiro e cada brasileira, a gente possa um dia trabalhar na redução dos tributos, e possamos já começar a discutir isso na reforma tributária, que vamos discutir no segundo semestre. A geração de novos empregos no Brasil, ela vai ser pelo caminho que as grandes nações encontraram para gerar empregos de qualidade, é através das parcerias público-privadas, das privatizações, das concessões. Ou seja, vamos deixar o Estado brasileiro bem fitness, né? Bem slim, bem magrinho, fazendo só aquilo que importa, que é segurança de qualidade, ter saúde de qualidade, ter educação que possa transformar. O resto, a sociedade faz muito melhor do que a gente. Os governos são muito maus gestores, e todos os países do mundo que conseguiram fazer uma mudança, mudar a curva, se valeram exatamente da atração de grandes investimentos. Eu me lembro em 2001, eu na pequena Irlanda, a Irlanda durante a década de 60, o melhor lugar para um jovem como vocês que estão aqui na frente, estar era no porto ou no aeroporto, mas era ir embora de lá, porque não tinha a menor chance de ser qualquer coisa na Irlanda. Eles viraram o jogo no final dos anos 90, e eu me lembro que eles montaram uma agência de desenvolvimento em cada embaixada irlandesa ao longo do mundo. Resultado disso, hoje, dentre outras coisas, a Irlanda é um outro país de ponta tecnológico, e tem aí mais de 20% do software europeu irlandês, por conta exatamente dessa virada que eles fizeram, atraindo grandes empresas e grandes investimentos. Aproveitaram uma janela de oportunidade que, quando se consolidou o mercado comum europeu, eles eram a única plataforma que falava inglês para permitir esse acesso universal ali na Europa, e que tinha espaço para receber novos investimentos. Então, o Brasil, eu digo sempre que da fronteira do Rio Grande até o Ushuaia, pode procurar à vontade. Depois que passar a nova Previdência no Senado, o Brasil vai ver um outro momento, e tudo que nós vamos nos empenhar é para fazer com que a doutora Marta, com a sua competência, possa pisar no acelerador da PPI e a gente possa trazer para os próximos anos, não é milhões, não, é bilhões de dólares para o nosso país e, consequentemente, milhões de empregos que são ansiosamente esperados pelos nossos irmãos em cada cantinho do Brasil. Então, bem-vinda à nossa equipe. Por favor,